Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um novo episódio do Código 3. Hoje falaremos um tema muito importante, um tema que vai estar muito atual agora nessa época de final de ano, né, que é sobre afogamento. Vai ser um episódio muito teórico aí para quem é da área, para os leigos também que se quiserem ter o interesse de conhecer, de como lidar aí com o episódio de afogamento, seja ele nas residências, nos rios e piscinas. Hoje estamos aqui sem a presença do Dr. Márcio Nakashima. O Dr. Márcio Nakashima está de férias, então hoje estamos aí com a doutora Giovana, que estará aí acompanhando a gente nesse episódio. E Giovana, então fala um pouquinho aí para a gente sobre aí a epidemiologia, o que é o afogamento, como que a gente define esse afogamento. Então, vamos lá, pessoal. Começando do começo, o afogamento é um processo de ele pode ser através da submersão ou imersão em líquidos, né? Então, é o comprometimento do sistema respiratório através da entrada de líquido nessa via aérea desse paciente. O processo de submersão é quando a vítima fica completamente submersa, né, abaixo do nível da água, e o processo de imersão no líquido, seja ele no rio, na piscina, no mar, é quando essa vítima começa a aspirar o líquido, tentando ali se salvar. Ela broncoaspira e esse líquido também é uma vítima de afogamento, tá? Então, a lesão por afogamento pode ser por submersão ou imersão. A epidemiologia do afogamento, o afogamento ainda é um caso de atendimento aí para gente do pré-hospitalar muito importante, como o Eduardo pontuou, não somente no verão, mas principalmente agora, tá? Essa época aí que a gente vai entrar, que está fazendo muito calor, o pessoal vai muito para a praia, muito para a piscina, muito para os riachos, e esse tema acaba ficando muito em alta. Então, o afogamento é a quinta principal causa de morte não intencional no mundo todo. Ainda é uma causa de morte prevenível, muito importante em todas as faixas etárias, mas é uma epidemia entre as crianças, tá? É a principal causa de morte por lesão não intencional entre 1 a 4 anos. É a segunda principal causa de morte por lesão não intencional de 5 a 9 anos. E a sexta principal causa de morte entre 15 e 24 anos, aí, entre os adolescentes e os adultos jovens. A OMS estima que cerca de 400 mil mortes acontecem anualmente por submersão não intencional. E nesse dado não entram os suicídios, os homicídios e as vítimas de inundações e enchentes, né? Então, é provável que esse número ainda seja muito maior do que 400 mil. Além disso, nos países de baixa renda, as vítimas de afogamento às vezes nem chegam, né, a ser contabilizadas porque não chegam ao hospital, não chegam a serem socorridas. Os afogamentos não intencionais fatais acontecem mais em locais de águas naturais, como os lagos, rios e oceanos, sendo eles 50% dos casos. Em segundo lugar, nas piscinas, estando em 18%, e em banheiras, tá? Principalmente esse fato quando a gente está falando de criança, né, gente? Criança sem supervisão pode se afogar até numa banheira dentro da própria residência. Afogamentos não intencionais não fatais acontecem principalmente nas piscinas, tá? Em segundo lugar, nos locais de águas naturais e em terceiro lugar, em banheiras. E a gente vai falar próximo sobre fatores de risco. 80% das vítimas de afogamento fatais são homens, tá? Então, são os que tendem a ter comportamentos de risco, a não respeitar as regras, são vítimas, a maioria das vítimas são do sexo masculino. Ô, Giovana, falando também sobre esses afogamentos de crianças, né? Já tivemos relatos aí, inclusive, de crianças que se afogaram em baldes e bacias em casa, né? Pois é. Então, crianças ali que estão engatinhando, que estão ali na fase ali do começar a andar, né? Ver a curiosidade ali de um balde que está cheio d'água na área de serviço ali de casa, na lavanderia, uma bacia, aquelas bacias que o pessoal deixa no chão. Ela tem a curiosidade de mexer na água, acaba caindo dentro da água e acaba se afogando ali, porque ela não tem ainda esse mecanismo de defesa dela para ela conseguir levantar e sair da água, né? Tá. Então, a gente tem que ter muita supervisão com criança, né? E falando sobre os afogamentos, sobre os fatores de risco de afogamento, então, é importante a gente conscientizar a população, para a população tomar esse cuidado, né? O principal fator de risco, então, para a criança é deixar a criança desacompanhada, desassistida, né? Sem supervisão. Sem supervisão. E para os adultos são os famosos teimosos aí, né? Então, pessoas que não sabem nadar e querem se atrever a nadar, pessoas que nunca entraram, às vezes, no mar, não sabem ali lidar com a correnteza, pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas, drogas e querem lá
nadar, se refrescar no rio, no mar e acabam aí tendo uma piora aí da sua condição física e não consegue ali sair daquele local. Perfeito. E também as pessoas que querem também mergulhar em águas que elas não conhecem, né? Principalmente em rios e cachoeiras, as pessoas mergulham, acaba tendo aí um traumatismo raquimedular, e aí por causa desse traumatismo raquimedular, ela não consegue nadar e com isso ela acaba se afogando, né? Então a gente tem que conscientizar cada vez mais a população para tomar o maior cuidado possível, principalmente aí nos mares. O pessoal não sabe nadar, o pessoal não segue as orientações ali dos bombeiros, dos salva-vidas, e aí acabam entrando em locais de alta correnteza, são puxados lá pro mar. Todo mundo que está na praia todo dia vê isso, né? As pessoas lá pedindo apoio do salva-vida, principalmente em mares bravos, e acontece, pessoal. Então, não acontece só com os outros, não. Acaba acontecendo com a gente também. E além de tudo, quando a gente está falando do afogamento, principalmente em mares e oceanos, o tratamento do afogado por si só já é muito complexo e necessita de um atendimento de emergência. Mas para tirar aquela vítima da água, ainda vai demandar um socorro, ainda vai demandar um apoio do Corpo de Bombeiros, porque tem que ser uma equipe treinada, uma equipe especializada para poder ir lá, às vezes com um barco, um jet ski, um bote, para poder chegar na vítima, retirar a vítima da água. Se essa vítima tiver, a gente vai falar mais para frente dos graus de afogamento, mas, por exemplo, se ela estiver em grau 6 de afogamento, que já é parada cardiorrespiratória, tem que esperar a gente tirar essa vítima do local para poder iniciar as manobras. Então, todo o atendimento do afogado, por si só, já é muito complexo, né? Desde o socorro, desde chegar na cena e fazer o socorro dessa vítima, até todo o manejo dele já na mão da equipe do pré-hospitalar, né? Sem contar que nem sempre é possível fazer esse resgate. Pois né? é. Então, a gente tem que entender que muitos dos afogamentos acontecem em águas não claras, né? Em águas escuras. Então, por exemplo, em rios, a gente não consegue ver da superfície o afogado que está submerso lá embaixo d'água. Então, a gente vai contar aí com os nossos amigos bombeiros, aí, os mergulhadores, os bombeiros, que têm bombeiros especializados em mergulho somente para fazer resgate, esse tipo de resgate. Mas pode ser que, às vezes, eles não encontrem, eles não localizem. Né? Você imagina uma pessoa se afogar no mar, ficar submersa no mar, o mar com toda aquela extensão, com toda aquela correnteza puxando a todo momento, então nem sempre é possível a gente conseguir fazer o salvamento e executar as manobras de reanimação por não ter localizado o corpo. Pois né? é. Então, a gente conta muito com o apoio dos bombeiros nesses atendimentos. Né? Os salva-vidas também, que são civis também, que são treinados pelos bombeiros que atuam aí nas praias, nos clubes, são de extrema importância também. Escutem eles, né? A gente pede para a população escutar eles, escutar as orientações, seguir as orientações, respeitá-los, porque eles sabem o que eles estão falando. Eles estão ali para poder nos ajudar, para poder nos prevenir. E ajudam muito aí o socorro médico ou da parte de pré-hospitalar com o trabalho desse pessoal. Aqui é um caso importante, né, para ressaltar que a gente não trabalha sozinho, né? A gente precisa das outras equipes para poder atuar. Então, aqui a gente está falando do nosso papel dentro do serviço de atendimento móvel de urgência. Mas se essa vítima está lá ainda na água, a gente não consegue entrar para tirar, né? É isso aí. Então, muita gente, às vezes acontece um caso de um afogamento, o SAMU chega primeiro na cena, só que o SAMU ele não tem o equipamento ideal para poder fazer um resgate. Então, por exemplo, a vítima está num rio, né, a extrema correnteza, numa enchente. O SAMU ele não tem o material para isso. Quem faz esse tipo de serviço, quem faz esse tipo de socorro é o Corpo de Bombeiros, né? E porque ele tem todo o preparo, tem todo o treinamento, tem todo o equipamento para poder fazer esse tipo de aqui entra um ponto serviço. importante que a gente falou num dos episódios anteriores com o Ricardo Jesus, que é a segurança da cena. É isso aí. Nessa hora não existe herói, né? A gente precisa garantir a segurança da cena para a atuação da equipe. Isso aí. Por mais que o socorrista do SAMU saiba nadar, ele não tem equipamento. Então, ele não vai conseguir se ajudar, ele não vai conseguir ajudar e ele vai se colocar em risco, podendo virar uma outra vítima. Perfeito. Sobre o mecanismo de lesão, então, sobre as vítimas de afogamento, é a aspiração da água e subsequente entrada desse líquido na via aérea, comprometendo, né, a perfusão de oxigênio no sangue e levando o paciente a uma hipoxemia que causa perda da consciência. Como a gente vai manejar, então, essa vítima? A gente vai falar mais para frente sobre o algoritmo do PHTLS e os graus de afogamento, mas, inicialmente, a partir do momento que a gente retirou essa vítima da água, o que a gente vai fazer? Vamos lá.
Então, a gente vai aplicar um oxigênio de alto fluxo, né, Perfeito. uma máscara de preferência, uma máscara de O2, a máscara não reinalante, a 15 litros por minuto, né? Porque a gente ainda não identificou, talvez, ainda o grau de afogamento dessa pessoa. A gente vai precisar de um tempo maior para a gente identificar. Mas o que ela está precisando no momento é de oxigênio. Né? Então, Independente da condição, né? independente da condição respiratória dela, se ela está só tossindo, se ela está dispneica, Ela se tá ela cianótica. está numa parada respiratória que seja, que a gente ainda não identificou, a gente vai precisar colocar um O2 ali nela para ela melhorar essa perfusão dela, igual a Giovana falou, pelo mecanismo ali da lesão. Isso. Né? Monitorar e manter a saturação, então, acima de 90%. Aí a gente já vai estar passando por uma monitorização desse paciente, a monitorização cardíaca, né? A instalação do cardioscópio. A gente vai obter, então, o acesso venoso, iniciar a fluidoterapia para esse paciente, se necessário, se ele precisar de alguma reposição, ou então de algum manejo de droga. Aí é o ponto importante que a gente tem que falar. Pacientes que estão assintomáticos, que são retirados da água ali em estágios iniciais de afogamento, mas que estão aparentemente assintomáticos, mas que apresentem sinais de disfunção como tosse, agitação, tremor de extremidade, ele é um paciente que tem lesão pulmonar até que se prove o contrário, lesão pulmonar por afogamento, tá? Então mas eu não quero aqui, não quero botar oxigênio, tá saturando bem, tá saturando 97, 98, mas tá tossindo. Tá ali agitado, tá tremendo ali. Não é possível liberar esse paciente no local, né? Sim. Assina aqui o termo de recusa de atendimento e vai para sua casa. Muito pelo contrário, a gente precisa orientar e tentar manter esse paciente sob nossos cuidados, ou então conduzir ele até uma referência hospitalar para que ele seja mantido em observação, porque ele é um paciente que tem lesão pulmonar até que se prove o contrário, né? Deve ser realizada a correção, então, da hipoxemia, acidemia e da hipotermia. Então, a gente vai fornecer o oxigênio para esse paciente, a gente vai tentar reverter distúrbios hidroeletrolíticos, se é um paciente que está hipotenso, se é um paciente que está em choque, e proteger esse paciente contra a hipotermia, porque, primeiro, ele é uma vítima de atendimento, é uma vítima grave ali que a gente precisa conduzir. Eu preciso proteger ele contra a hipotermia porque ele vai estar molhado. Então, eu vou retirar as roupas úmidas. Vou tentar fornecer calor para esse paciente, principalmente se for água fria. Né? A gente tem um ponto importante aí que é o afogado na água fria. Uhum. É um fator protetor, mas se eu não corrigir a hipotermia, eu não consigo tratar. Lembrando também que a hipotermia é uma causa de PCR. Exato. Né? Então, a gente tem que... A hipotermia pode ser um fator protetor? Num primeiro momento, sim. Só que a gente tem que tratar essa hipotermia porque pode evoluir com uma PCR em decorrência da hipotermia. Positivo. Então, é uma coisa importante da gente fazer também. Lembrando um ponto importante que o Eduardo falou, vítimas de trauma que foram fazer mergulhos, que foi mergulhar na piscina rasa, que foi mergulhar na pedra, na cachoeira, podem ser vítimas potencialmente graves por conta de traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular. Então, na suspeita de trauma, é necessário proteger a via aérea, proteger a coluna cervical desses pacientes. Nos pacientes inconscientes, a gente vai promover a aspiração das vias aéreas e manter a via aérea desse paciente pérvia com utilização de dispositivos. Pode ser cânula orofaríngea, pode ser jaw thrust em pacientes com suspeita de trauma, ou então chin lift, head tilt nos pacientes ali para a gente poder liberar a via aérea sem suspeita de trauma. O que é o jaw thrust? É a tração mandibular. Então, para aquele que tem a suspeita de traumatismo de coluna cervical, vou fazer somente jaw thrust. E nos pacientes que não têm a suspeita, a gente pode fazer a elevação do mento e a atração da coluna cervical. A gente fez um treinamento recentemente, né, sobre afogamento e o colega pontuou uma coisa importante que eu acho válido a gente falar aqui, que é na nova diretriz do American Heart Association, nos destaques, a gente tem um episódio falando sobre isso, a preferência é a abertura da via aérea e não o manejo da coluna cervical. Sim. Então, a gente quer ver... O paciente está inconsciente, parada respiratória. Às vezes é um paciente que tem ali preditores de ventilação difícil, tem barba, ou então é um idoso que não tem dente, ou então é um paciente obeso, a cânula não está sendo suficiente para promover uma abertura da via aérea adequada. Eu vou tentar mobilizar essa via aérea e essa coluna cervical dele para promover uma ventilação com pressão positiva eficaz e poder reverter o quadro em detrimento da proteção da coluna cervical, né? Sim, a gente tem que pensar que o que mata é a obstrução da via aérea. A hipóxia, né? A coluna cervical pode prejudicá-lo, pode causar uma grande morbidade. A gente vai tentar preservar ao máximo essa coluna cervical, né? Mas o que a gente vai estar dando mais atenção ali naquele primeiro momento é, sim, ali a via aérea. Belezinha.
Pacientes em apneia e parada respiratória devem receber suporte ventilatório com dispositivo bolsa, válvula, máscara. Então, a gente vai estar falando mais para frente sobre a ventilação com pressão positiva nessas vítimas de afogamento. Pensando no suporte avançado, a intubação orotraqueal deve ser considerada para os pacientes que não protegem via aérea ou que têm previsão de desfecho desfavorável. Então, é um paciente ali que a gente iniciou o atendimento, iniciou o fornecimento de oxigênio, iniciou a ventilação com pressão positiva, paciente não retorna ao nível de consciência, paciente mantém ritmo respiratório irregular, paciente mantém uma cianose importante, ou esse suporte básico vai pedir o apoio do suporte avançado, ou então o suporte avançado pode tomar a decisão de promover a obtenção da via aérea avançada, prevendo um desfecho desfavorável para esse paciente, né? Então tá bom, agora a gente vai falar sobre o algoritmo. Sim. Da vítima E de a gente afogamento. vai falar aí, pessoal, então, sobre aí os graus de afogamento, né? Então, o afogamento ele é dividido em 6 graus, do mais simples ao mais complexo. E por que é importante isso? Porque cada grau vai precisar de uma medida, né? Cada grau de afogamento vai precisar de um suporte. Então, até para lá, quando a gente for pedir socorro, né, quando a gente for ligar para o número de emergência, a gente observar a vítima e ver como é que essa vítima está, né? Se ela está apenas com uma tosse, se ela está com uma cialorreia, que está babando muito, se ela está com uma respiração normal, se ela está com uma respiração anormal, se ela está em parada respiratória. Então, tudo isso vai demandar um certo tipo de apoio nessas ocorrências. O local que essa vítima está, né? Quantas vezes a gente já viu aí vítimas de afogamento em locais inóspitos, de difícil acesso, que a gente não precisou nem do suporte terrestre, a gente vai precisar do suporte aéreo, né, para poder fazer esse resgate. Por exemplo, a vítima está lá numa costeira, ela se afogou, conseguiu ir até a região de Pedras ali, numa área de mar, por exemplo, de praia, e ela conseguiu ali se segurar na pedra e ela está ali em cima de uma pedra. Pô, como é que o suporte terrestre vai conseguir chegar até essa vítima, né? Existe o suporte aéreo para chegar, existe suporte marítimo, né, embarcações para poder chegar até essa vítima. Então, a equipe que vai mobilizar esse atendimento, que vai poder, né, vai tratar desse caso, ela vai precisar saber o que ela vai mandar de recurso para poder fazer esse atendimento. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou pedir depois para a produção botar o algoritmo na tela para a gente, tá bom, produção? E aí vocês podem printar, tá bom, gente? Porque esse algoritmo retirado do PHTLS da 10ª edição, tá? Então, vamos lá. A vítima foi retirada da água, cena segura, tá? Então, a equipe do atendimento pré-hospitalar já vai poder atuar. Lembrando que uma vítima que foi retirada do mar, essa vítima deve ser colocada em decúbito dorsal horizontal, na areia, paralelo à água, tá? Para a equipe poder atuar. Primeira coisa que a gente vai fazer, verificar a responsividade dessa vítima, né? Então, é uma vítima que está respondendo, está conversando, está lúcida, orientada, está se movimentando espontaneamente. A gente vai partir para a primeira parte do algoritmo, que é realizar a ausculta pulmonar. E aí, o que essa ausculta pulmonar vai dizer para a gente vai começar a avaliar os graus, tá? Então, vamos lá. Edu, a gente vai realizar a ausculta pulmonar normal, com ou sem tosse. Então, é um paciente que ainda não tem comprometimento da via aérea, ainda não aspirou uma grande quantidade de água e provavelmente não estava submerso. A gente vai avaliar se ele está com ou sem tosse. Sem tosse. Não tem comorbidades, avaliar novamente e liberar no local. E esse paciente tem uma sobrevida de 100%. Então, voltando ao que a gente estava falando antes, esse é um paciente que a gente pode estar liberando com segurança. Ele não tem sinais de comprometimento da via aérea, ele está lúcido, está orientado, está deambulando, ficou na água por pouco tempo, né? Sim. Foi resgatado com facilidade, às vezes tomou um susto ali, alguém conseguiu tirar da água com rapidez, não tem sinais de comprometimento, como a gente falou, tremor de extremidade, ansiedade ou tosse. Eu posso estar liberando esse paciente no local, mas unicamente e exclusivamente esse paciente que não tem tosse e ausculta pulmonar normal, tá? Pessoal, só fazendo uma correçãozinha um pouquinho aqui, a doutora Giovana falou para a gente colocar esse paciente decúbito dorsal horizontal quando a gente for examinar. O suporte básico ou suporte avançado já chegou para fazer esse atendimento e a gente vai examinar. Caso ainda não tenha chego ainda o suporte, né, de emergência, e se você tiver aí com uma vítima de afogamento, essa vítima está ali conversando, ela está ali um pouco dispneica, existe uma posição de conforto para a gente poder deixar essa vítima até chegar a equipe ali que vai intervir, tá?
Qual que é essa posição de conforto? A gente vai tentar deixar essa vítima em decúbito lateral para a direita. Por que para a direita? Porque quando uma pessoa ela broncoaspira, quando ela aspira ali seja um corpo estranho ou seja líquidos, o caminho natural, né, o caminho mais fácil desse líquido é ele invadir o pulmão direito, né, pela anatomia da pessoa. O broncofonte direito ele é mais retificado do que o broncofonte esquerdo. Então, se é uma vítima de afogamento, a gente subentende-se que se ele broncoaspirou, esse líquido foi para o pulmão direito. Se esse líquido for para o pulmão direito, a gente vai deixar ele virado para o lado direito. Por quê? Porque daí a gente livra o pulmão esquerdo. Então, a gente vai ter um pulmão esquerdo funcionando e um pulmão direito não funcionando. Com um pulmão, a pessoa ela fica bem, né? A gente consegue ali, ela consegue ali fazer as trocas gasosas dela, né? Se a gente deixar ela o tempo todo em decúbito dorsal, pode ser que a gente consiga, né, erroneamente jogar a água para os 2 pulmões dessa pessoa, comprometendo os 2 pulmões. Então, a gente vai sacrificar um pulmão e deixar um outro pulmão livre, deixando ela em posição de decúbito lateral direito. Perfeito. Então, voltando, o paciente sem tosse é um paciente que a gente vai poder liberar e avaliar. Avaliar e liberar no local, desculpa. Agora, um paciente que tosse. Então, é um paciente que foi retirado da água, está responsivo, ausculta pulmonar normal, porém, ele tem tosse. Paciente com grau 1 de afogamento, tá? Atenção médica, oxigênio suplementar, se necessário. Ele pode ser liberado no local, mas é um paciente que tem aí lesão pulmonar por afogamento até que se prove o contrário, então o ideal é que ele seja conduzido para ser avaliado no intra-hospitalar e ficar em observação. Mas também pode ser que seja liberado no local, tá? Depende aí do suporte, depende aí da cena, depende do número de vítimas, às vezes pode ser um atendimento de múltiplas vítimas, é uma vítima que a gente consegue estar ali botando na lona verde para ficar em observação, ali a gente não precisa estar conduzindo ela de imediato para o intra-hospitalar. Agora, é um paciente que a gente retira da água, ele está responsivo, realizamos a ausculta pulmonar, porém ele tem estertores em alguns focos pulmonares, então ele tem sinais de broncoaspiração. Já é um paciente grau 2 por si só, tá? Vamos lá, oxigênio suplementar para esse paciente, encaminhado ao setor de emergência, tá? Então, não é um paciente que a gente precisa manejar ali de imediato, a não ser a oferta de oxigênio. A gente vai ter que conduzir esse paciente para ficar em observação no intra-hospitalar. E o suporte básico de vida resolveria perfeitamente esse caso aí, né, Giovana? Não é um paciente que precisa receber ventilação com pressão positiva, porque ele tem ventilação espontânea, ele está responsivo, mas ele aspirou líquido, né? Então, o maior problema desse paciente vai ser depois, né? Sim. Vamos ter que ficar vigilante, aí já pensando no papel do médico no intra-hospitalar, vamos ficar vigilante para ver se esse paciente não vai desenvolver uma pneumonia por broncoaspiração, né? Então, vamos lá. Eu retirei esse paciente da água, a ausculta pulmonar anormal, estertores em alguns focos, grau 2. Retirei esse paciente da água, ele está responsivo, ele está orientado, realizei a ausculta pulmonar anormal, com estertores em todos os focos pulmonares. Isso já é um sinal de edema agudo pulmonar. Então, aí a gente já tem um paciente grave, né? Isso aí. Bem grave. Começa a agravar a situação, né? Então, se ele tem ausculta de estertores em todos os campos pulmonares, é aquilo que eu estava falando. Pode ser que os 2 pulmões já tenham sido comprometidos, né? E do ápice até a base desse pulmão, então já é um paciente que está um pouco mais grave, ele vai precisar de algumas outras medidas. Isso, então, é o grau 3 de afogamento, né? E no grau 3 a gente vai precisar das mesmas coisas do que o grau 2, com algumas coisas a mais, né? Então, a gente vai precisar administrar oxigênio de alto fluxo, ou uma intubação orotraqueal, e a gente vai encaminhar esse paciente para o setor de emergência, né, e uma sobrevida, ele tem uma maior chance de sobrevida, de 95% a 96%, mas é um paciente já grave, que já vai precisar de um suporte avançado ali no local, muitas das vezes, para poder fazer esse salvamento. O que diferencia... Aí, o que vai diferenciar a vítima do grau 3 para o grau 4 é a PA. Então, é um paciente que a gente retira da água, mas, a princípio, ele tem exclusivamente comprometimento do sistema respiratório, não tem ainda o comprometimento do C. Então, é um paciente que está estável do ponto de vista hemodinâmico, mas ele ainda precisa do suporte ventilatório, seja
máscara não reinalante, seja por intubação orotraqueal do suporte avançado. Aí agora, passando para o grau 4, já é esse paciente que a gente retira da água, está responsivo, estertores em todos os focos pulmonares, como o Eduardo falou, comprometimento de ambos os pulmões, paciente em edema agudo pulmonar, porém com sinais de hipotensão, com hipotensão ou então sinais de choque. É um paciente que vai precisar do suporte ventilatório como grau 3, seja em máscara não reinalante, seja tubo orotraqueal. É um paciente que vai precisar, então, ali de infusão de cristalóide, a gente vai precisar pegar o acesso desse paciente, e é um paciente ali na beira do grau 5, que talvez ele possa evoluir ainda na nossa mão com parada respiratória. Esses pacientes aí, grau 3, 4, 5, 6, são pacientes que ficam muito tempo na água, demora para resgatar, às vezes uma criança sem supervisão na piscina, ou então locais de difícil acesso, aí o paciente fica muito tempo na água, e isso já vai falando por si só o quanto ele vai agravar. A gente vai falar no grau 6, o tempo de submersão fala muito sobre iniciar ou não RCP. Isso aí. Né? Então, quanto mais tempo essa vítima fica na água, a equipe está lá para prestar o atendimento, mas é um local de difícil acesso. Está vendo que o pessoal tem dificuldade para fazer o resgate? Esse paciente vai sair da água grave. Né? Vai sair da água grave. E no grau 4, né, Giovana, talvez a gente precise entrar também com drogas vasoativas. Perfeito. Né? Esse paciente ele entra num choque e a gente vai precisar reverter esse choque. Então, a gente vai, além de fazer volume com cristalóides, talvez a gente vai precisar lançar a mão aí das drogas vasoativas para a gente estar compensando da melhor maneira possível esse paciente, até mesmo, se possível, antes da chegada desse paciente no hospital de referência. Positivo. Lembrando que a droga vasoativa aqui que a gente utilizaria seria noradrenalina, né? Não é um paciente em parada cardiorrespiratória, então não utilizaremos a adrenalina na dose de 1 miligrama ainda, né? A gente também poderia usar, a gente usa muito no pré-hospitalar, Push-dose de a adrenalina. adrenalina push-dose, né? Uma ampola de adrenalina de 1 miligrama por ml, diluída em 99 ml de soro fisiológico. A gente administra de meio a 2 ml a cada 5 minutos, né? De 3 a 5 minutos para avaliar a resposta hemodinâmica dessa vítima. É muito prático e muito fácil de utilizar no pré-hospitalar, né? Uma droga que tem meia-vida curta, se o paciente fica taquicárdico, hipertenso, isso é transitório. E também tem grande disponibilidade dos serviços pré-hospitalares, né? Nem sempre na hora adrenalina a gente vai ter em um serviço pré-hospitalar. Manejo de bomba de infusão, né? Tudo isso atrapalha um pouco o nosso atendimento. Equipo fotossensível. Equipe fotossensível. Positivo. Então, tá bom. A gente falou de todos os graus em que a vítima está responsiva, mas a responsividade dela não está diretamente relacionada ao comprometimento respiratório. Então, quanto mais a gente vai avançando nos graus de afogamento, mais ela vai piorando. Porém, agora nós temos a vítima que não responde. Então, foi retirada da água, fomos verificar a responsividade e essa vítima não responde. Primeiras coisas que a gente vai ter que fazer para ela: abrir a via aérea dessa vítima e verificar se ela tem ventilação espontânea ou não. Então, isso vai determinar se ela está em parada respiratória ou não. Abrir a via aérea dela e ela respirou. Beleza, grau 4, tá? Então, ela retorna ali no grau 4. Ela abriu a via aérea dela, ela começou a movimentar os membros, tem respiração espontânea, eu vou tratar essa vítima como um grau 4. Agora, não responde, abrir a via aérea desse paciente, ela não tem ventilação espontânea. Vou realizar ventilação com pressão positiva, né? Inicialmente, a gente realiza 5 ventilações de resgate para avaliar se essa vítima vai iniciar com respiração espontânea ou não, ou então vai apresentar um ritmo respiratório. Parada respiratória, esse paciente não tem incursão respiratória, então o tórax dele não se movimenta. Não tem incursão respiratória, porém tem pulso presente. Tem pulso né? presente. Então eu abro a via aérea dessa vítima, a vítima não está respondendo, abri a via aérea, ela continua sem respirar, chequei pulso, não tem pulso, ventilação de resgate. Tem pulso, né? Tem pulso. Tem pulso, isso. Ventilação de resgate. 5 ventilações de resgate. Realizei as 5 ventilações de resgate. O paciente não respondeu. Ainda está em parada respiratória, ainda tem pulso. O que a gente vai fazer? Vai continuar fornecendo ventilação com pressão positiva para esse paciente. O ideal é que seja uma ventilação a cada 6 segundos, como a gente faz na parada cardiorrespiratória com via aérea avançada. Lembrando de todo o manejo da via aérea desse paciente. Eu estou no suporte básico, o que eu posso fazer? Ventilação com pressão positiva, utilização de dispositivos, reposicionamento da via aérea, aspiração e condução desse paciente para o intra-hospitalar. Eu estou no suporte básico, estou esperando o suporte avançado chegar porque já foi empenhado aqui em apoio. Beleza.
Tudo isso que a gente já falou, ventilação com pressão positiva, utilização de dispositivos, aspiração da via aérea e aguardar o suporte avançado chegar para ver se vai ter intubação orotraqueal, se vai ter alguma outra conduta ali que o suporte básico não consegue fornecer. E pensando então no suporte avançado, eu ventilei com resgate, o paciente não evoluiu com incursão respiratória espontânea. Mantém cianose, palidez cutânea, irresponsividade, dessaturação. O ideal é que a gente prepare esse paciente, então, para uma intubação orotraqueal, né? Perfeito. E não é uma coisa que a gente faz ali, gente, desesperadamente, né? Vamos fornecendo oxigênio para esse paciente, vamos realizando a ventilação, vamos tirar o paciente dali, vamos realizar a proteção contra a hipotermia, monitorizar esse paciente, pegar um acesso, preparar material para intubação. Tudo isso demanda tempo. E enquanto isso, a gente vai fornecendo a ventilação com pressão positiva. Fiz 5 ventilações com resgate aqui, ó. Não respirou. Peraí, vou preparar o tubo aqui. Deixa o paciente lá sem ventilar. Não, a gente vai continuar. Pede para alguém ventilar. Condutor, às vezes tem outros profissionais do atendimento pré-hospitalar na cena, tem bombeiro, tem o resgatista, tem socorrista, tudo isso a gente vai pedir esse auxílio ali na hora para poder preparar todo o suporte ali para esse paciente, né? E de suma importância também, né, Giovana, durante esse atendimento do paciente em grau 5, a gente monitorizar esse paciente, né, porque esse paciente em grau 5 é um paciente gravíssimo, que ele pode entrar numa PCR a qualquer momento. Se ele entrar em PCR, a gente vai precisar de medidas de RCP. E além da gente estar monitorizando ele, a gente vai precisar também estar checando o pulso desse paciente. É um paciente que está inconsciente, em parada respiratória. Pacientes que estão em parada respiratória, geralmente, eles entram em PCR em atividade elétrica sem pulso. Então, se a gente ficar olhando só para o monitor, às vezes tem um ritmo organizado no monitor, porém o paciente já está sem pulso, né, em parada cardíaca. E a gente perde o time ideal para a gente começar ali a manobra de RCP. Então, é de extrema importância. Não é ficar só vidrado lá no monitor. A gente tem que ficar o tempo inteiro também checando o pulso desse paciente para ver se ele entrou ou não aí numa PCR. Se entrou numa PCR, a gente já inicia as manobras de RCP. Tá, então, nosso paciente grau 5 é o paciente em parada respiratória. Paciente em grau 6 é o paciente que não respira e não tem pulso. Então, a gente vai iniciar a RCP. Aqui eu acho que vale a pena a gente fazer. Aí aqui a gente tem pulso ausente, parada cardiorrespiratória ou óbito. Aí é aquilo que nós falamos do tempo de submersão, vai dizer muito pra gente se a gente vai investir nesse paciente ou não, né? Paciente com tempos de submersão acima de 1 hora, sinais evidentes de morte, como rigidez, livor, tudo isso já significa pra gente que é um paciente em óbito. Tempo de submersão menor que 1 hora, sem sinais de morte evidente. Às vezes a gente está ali presenciando o resgate dessa vítima, está vendo que ela estava responsiva, evoluiu com irresponsividade, foi retirada da água com brevidade ali diante da equipe, é um paciente que vale a pena a gente fazer RCP, né? E pensando em RCP, vamos voltar para o episódio anterior para a gente acompanhar aí sobre o RCP no suporte avançado, né? Para quem quiser dar uma relembrada aí do como que a gente vai fazer isso. No episódio 14 aí do Código 3, a gente está explicando aí mais ou menos como é que é a RCP no suporte avançado. Eu acho que aqui, Edu, vale a gente pontuar as questões de... A gente fez abrir uma caixinha, né, de perguntas no Instagram. Sim. E o pessoal mandou bastante pergunta relacionada à ventilação, né? E o uso de DEA nos pacientes afogados em parada cardiorrespiratória. Então, falando do paciente em grau 6, vale a pena a gente fazer a pontuação agora. Primeiro, sobre ventilação. Então, a gente já vai iniciar, então, paciente em parada cardiorrespiratória. A RCP de alta qualidade, né, de acordo com a ARRA, né, de acordo com a ACLS. Então, a ventilação 30/2, 30 compressões para 2 ventilações, com o BVM, sem via aérea avançada, né? Paciente em decúbito dorsal horizontal, superfície rígida, DEA instalado nessa vítima, tá? Paciente molhado ali, vítima de afogamento, não é uma contraindicação a instalação do DEA, muito pelo contrário. Como o Eduardo falou, às vezes essa vítima vai entrar em AESP, provavelmente não é um ritmo chocável, mas a gente precisa identificar o ritmo desse paciente. Às vezes ele estava lá brincando lá na água, de repente teve um infarto, está em FV, foi retirado da água como um afogamento, né? Mas às vezes ele está inconsciente por outro motivo. Então, a gente precisa identificar o ritmo desse paciente, fazer a leitura do ritmo. O que a gente vai fazer, então, com o DEA?
secar o tórax desse paciente? Primeiro tirar esse paciente da água, Primeiro né, tirar Giovana? esse paciente Não da dá água, pra gente lógico. aplicar o DEA com o paciente dentro de uma piscina, né, naquelas prainhas de piscina, não Nem dá pra realizar RCP, né? nem realizar esse RCP. Então a gente vai garantir uma cena segura, tirar esse paciente da água e a gente vai estar ali secando o tórax desse paciente. A gente já falou isso num episódio, não lembro qual agora. Então a gente seca ali a região onde a gente vai aplicar a pá. Por que tem que secar a região onde a gente vai aplicar a pá? Para a pá poder colar no tórax desse paciente, né? Então as pessoas ficam com muito medo de aplicar o choque num paciente molhado que vai fritar o paciente ou que vai a pessoa mesmo, né, o socorrista tomar um choque. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? É super seguro a gente aplicar o choque. A gente só precisa estar ali cercando o tórax onde a gente vai aplicar a pá e proceder ali com o choque nesse paciente. Positivo. Outra dúvida, né, Giovana, é sobre, as pessoas sempre perguntam, aí, até fizeram uma pergunta aí pra gente, sobre a ventilação boca a boca, se a gente deve fazer ou não, se depois do Covid tá permitida a Permitido. ventilação boca a boca ou se está proibida. Na verdade, pessoal, a ventilação boca a boca a gente só vai fazer nos casos que a gente conheça a pessoa, né? Se for um familiar meu, por exemplo, com certeza eu vou fazer uma ventilação boca a boca. Se eu desconheço a pessoa, não sei antecedentes médicos dessa pessoa, eu vou estar me colocando em risco, né? Às vezes fazendo boca a boca. Então, se você se sentir seguro, se você conhecer a vítima, pode fazer o boca a boca tranquilamente. Isso, independentemente pós-pandemia ou antes da pandemia, sempre foi essa regra, tá? Porque a gente tem que lembrar que não é só o Covid que é transmitido no boca a boca, tem várias outras doenças que podem ser transmitidas no boca a boca, né? Então, respondendo a pergunta, se conhecer a vítima, faça boca a boca. Não conhece a vítima, não faça boca a boca. A gente só vai fazer no caso de uma parada cardiorrespiratória ou a compressão torácica. Nosso colega Djalma, grande Djalma Júnior, vai estar lançando o livro dele aí sobre direção clínica, agora dia 16/12, em Belo Horizonte, em parceria com o Dr. Antônio Animaro. Muito bom, né? Gostaríamos muito de estar presentes, mas a gente está mandando todo o apoio aí para o Djalma. Mandou uma pergunta para nós. Ventilação é o mesmo ciclo no adulto? Então, não. Como a gente estava falando, vamos iniciar a RCP para esse paciente. 30 compressões para 2 ventilações. É um paciente que já está entubado, então estou só fazendo uma ventilação com pressão positiva, pensando num grau 5, uma ventilação a cada 6 segundos, no adulto. No adulto. Na criança, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. E se é uma criança que não tem via aérea avançado, então não está em parada respiratória, está em parada cardiorrespiratória, a gente faz 15 compressões para 2 ventilações, né? Isso aí. Então, muito boa a pontuação do Djalma. Edu, vamos falar um pouquinho sobre prevenção? A gente finaliza então com as caixinhas, com a pergunta das caixinhas, que aí a gente já vai falar sobre outros assuntos. Então, como a gente falou, é importante a gente identificar os fatores de risco para poder fazer a prevenção, né? As estratégias preventivas, a gente consegue estimar que até 85% dos afogamentos possam ser preveníveis. Então, é importante a gente bater nessa tecla aqui. É o motivo da gente estar trazendo esse tema aqui hoje, da gente estar treinando com o intuito de treinar as equipes e os leigos para que a gente possa prevenir e, se uma vez isso acontecer, que o suporte adequado seja fornecido para essa vítima, né? Então, assim, pensando em crianças e lactentes, o principal fator protetor para eles é supervisão adequada e a instalação de dispositivos de barreira e de segurança nas residências, utilização de equipamentos de proteção quando está na piscina, quando está no mar, boias adequadas, de tamanhos adequados para essas crianças, né? E para os adultos, evitar o uso de álcool, uso de entorpecentes, comportamentos de risco. Então, se o bombeiro está lá, se o guarda-vidas está lá na praia, ele passou a faixa zebrada de um ponto a um ponto na praia e está escrito lá, não entre, correnteza forte, risco de vida. Gente, ele é o profissional adequado para falar que não é para entrar. Isso aí. Então, se você entrar, grande chance de você se afogar, porque vai estar puxando, porque vai estar complicado. E, mais ainda, pior para ele vai ser retirar você da água, porque fornece risco para ele também. Sim. E sempre lembrar também, né, pessoal, voltando a bater no ponto, nunca mergulhar em piscinas, rios e mares de cabeça, né? Então, trauma raquimedular é muito grave, é muito comum nessas situações de mergulho. E
a gente sempre entrar da melhor maneira possível, evitando entrar de cabeça. Por Isso também quê? é um lugar que a gente não conhece, né? Mesmo num lugar conhecido, Giovana, por exemplo, em mares, às vezes pode ter formação de bancos de areia. Então, todos os anos que eu vou para a praia, eu vou lá na tal pedra, eu mergulho naquele local lá de cabeça na água. Só que às vezes a areia ela se movimenta ali embaixo da água. Uhum. E ela pode formar bancos de areia. Então essa água ela pode estar mais rasa, você mergulha de cabeça, bate a cabeça no fundo, tem um trauma raquimedular, pode ter um afogamento, e se não tiver um afogamento, pode ficar tetraplégico pro resto da vida, né? Numa cama ou numa cadeira de rodas aí. E tudo isso que a gente está falando também, políticas públicas podem ser baseadas nessa conversa nossa. Então, por exemplo, vamos treinar as equipes que trabalham nos quiosques beira-mar para fornecer uma RCP, um suporte básico de vida. Vamos instalar ideias nas praias a cada X metros. Vamos fornecer campanhas nas grandes mídias sobre conscientização dos comportamentos de risco para os afogamentos nas praias e nas piscinas. E tudo isso a gente também precisa dessa parte pública e política para poder ajudar o nosso trabalho, né? Tudo isso faz diferença. E dando um spoilerzinho também do próximo episódio nosso que vai falar sobre tecnologias no atendimento pré-hospitalar, hoje em dia já estão até desenvolvendo drones salva-vidas, né? Verdade. Então tem um drone que ele vai voando com uma boia, chega até em cima da vítima, num caso de uma praia, joga a boia para a vítima ser socorrida ali, para a vítima já ter onde se apoiar até a chegada do salva-vidas. Então o drone vai muito mais rápido do que o salva-vidas. E localiza com mais E facilidade. localiza com mais facilidade porque está vindo de cima. Então é uma tecnologia que já está em andamento, é uma tecnologia que já existe, mas está sendo aprimorada ainda para ser do melhor uso possível. Então, tudo isso, a conscientização da população é muito importante, a conscientização, o treinamento das equipes de socorro é muito importante e o treinamento dos leigos. Uma vez que essa fatalidade aconteceu, ter uma pessoa ali que saiba aplicar um suporte básico de vida, saiba fornecer um primeiro atendimento para esse paciente, vai dizer muito sobre o seu prognóstico, né? Então, tá bom. Vamos lá responder, então, as perguntinhas, o restante das perguntas da caixinha. O pessoal participou, hein? Mandou bastante coisa. Então, o Djalma mandou aí sobre a ventilação, a KN, que trabalha comigo aí, técnica de enfermagem, mandou sobre a ventilação boca a boca. O condutor que trabalha com a gente, o Anderson, perguntou sobre o DEA e sobre podemos utilizar o DEA, então podemos utilizar o DEA, lembrando de secar somente o tórax desse paciente, não tocar nele, né, não deixar ninguém tocar, porque a água ela é um meio de condução. Então, o ideal é que esse paciente seja colocado num ambiente seco, né, num solo seco. O Gabriel Giovanelli falou aí sobre os graus de afogamento, né? Quantos graus são, foi aquilo que a gente já falou durante o episódio. Gabriel Giovanelli participando aí mais uma vez, muito obrigado pela participação. Um colega lá mandou na caixinha se os afogamentos, na maioria das vezes, acontecem por conta de abusos com bebidas e autoconfiança. Aí o ideal seria, na maioria das vezes, não, porque a maioria das vezes acontecem nas crianças, né? As maiores vítimas são as crianças. Então, criança não abusa do álcool e não tem comportamento de autoconfiança porque ela desconhece, né? Mas pensando em adultos, sim. Seria isso sim. O principal fator de risco é o abuso do álcool e de entorpecentes e a autoconfiança, né? Os comportamentos de risco. O Léo, nosso condutor aí, amigo e colega, perguntou qual é a diferença entre afogamento em água salgada e água doce. É um ponto importante, né? A gente pode identificar algumas diferenças no quadro clínico desses pacientes. Pensando numa vítima de afogamento em água doce, a água doce ela é um líquido com menor concentração de sais do que o nosso sangue, então ela é um líquido considerado hipotônico, né? Tem menos concentração do que o nosso sangue. Assim que ela entra no pulmão, ela passa pelos alvéolos até o nosso espaço intravascular, dentro dos nossos vasos, entra no nosso sangue e ela causa uma sobrecarga de volume, tanto ali para coração e outros órgãos, rins e afins, quanto a diluição do nosso sangue. Então, o nosso sangue fica mais diluído. Posteriormente, esse paciente vai ter aí distúrbios hidroeletrolíticos que vão precisar ser corrigidos já no intra-hospitalar, tá? E, falando sobre água salgada, a água salgada é o contrário. Ela é mais concentrada do que o nosso sangue, então ela vai promover o efeito contrário. Ela vai fazer com que o nosso sangue, não necessariamente o sangue, mas o nosso volume intravascular vá em direção aos nossos alvéolos, causando uma congestão importante e um edema agudo de pulmão, né? Maior inundação desse alvéolo, né, Giovana? A maior inundação. Já está inundado com a água que entrou. Sim. Vai fazer esse líquido intravascular sair
de dentro do nosso vaso para dentro do alvéolo, piorando a congestão, piorando o suporte ventilatório desse paciente, comprometendo ainda mais a hipoxemia dele, né? Então, próxima pergunta do Léo também, o que acontece com o afogado em água fria, né? O afogado em água fria, a água fria ela é protetora nesses casos? Preservaria o paciente? Ele tem melhor prognóstico do que os que não se afogam em água fria? Não, ele perguntou dessa maneira. A imersão na água gelada, ela, levando à hipotermia, pode sim ajudar, né? Porque Ser um fator protetor ali, né? ser um fator protetor, porque pensando que essa vítima já vai estar na água fria, ela deglutir a água e aspirar essa água fria, ela acelera um processo de resfriamento central. Então, vai levar a vítima à hipotermia de forma mais rápida, quando ela está se afogando, né? Então, tudo isso pode gerar esse resfriamento central, posteriormente cerebral, pode levar a uma preservação da atividade neurológica, né, do encéfalo, dos neurônios, do tecido cerebral desse paciente, e assim que ele for retirado da água e iniciado o suporte, RCP, enfim, ele tem chances de ter um melhor prognóstico que o das vítimas que não se afogam na água fria. A famosa neuroproteção, né, Giovana? Neuroproteção. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, não fazer uma pergunta, transmitir uma pergunta de leigo, que sempre me faz essa pergunta. Doutor, no caso de afogamento, a vítima entrou um monte de água na boca dessa vítima. Se eu for fazer boca a boca, eu puxo a água ou eu jogo ar para dentro da boca dessa vítima, né? Então, pessoal, a gente tem que jogar o ar para dentro da boca dessa vítima. Não adianta eu querer fazer um movimento de sucção com a nossa, né, com a nossa boca, que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir extrair o líquido que foi para dentro do pulmão dessa vítima, tá? Lógico que quando a gente vai resgatar essa vítima, a gente está num suporte avançado ou num suporte básico, a gente faz sim a aspiração ali das vias aéreas para tentar tirar o máximo de água que a gente está vendo ali nas vias aéreas, ou até um pouco mais baixo, né, na região de traqueia. Mas, mesmo assim, fazendo essa aspiração com todo o material possível, a gente não vai conseguir tirar o líquido de dentro do pulmão. Esse líquido ele vai ser reabsorvido depois no ambiente intra-hospitalar, né, pelo nosso organismo. Então, a gente não faz essa medida de tirar, né, o líquido lá de dentro. Então, quando a gente for ventilar essa pessoa, a gente vai jogar o ar lá para dentro da boca dessa pessoa, tentando fornecer a maior quantidade de oxigênio para essa pessoa possível. Boa pontuação, Edu, porque quando a gente vai resgatar uma vítima de afogamento, a água não entra só na via aérea. Sim. Ela entra no estômago também, né? Então, essa vítima deglute bastante água e acaba entrando bastante água para o estômago. Então, tudo que a gente está pontuando aqui sobre aspiração, como o Eduardo falou, posicionamento dessa vítima em decúbito lateral, direito, pensando na saída do líquido do brônquio-fonte direito, e pensando que essa vítima pode ter regurgitação desse líquido, tudo isso é para proteger a via aérea dela, né? A gente pode também pensar nisso numa vítima inconsciente que aspirou grande quantidade de água, deglutiu grande quantidade de água, eu estou ali fornecendo ventilação com pressão positiva, mas não consigo ventilar adequadamente porque toda hora esse paciente está regurgitando líquido. Posso pensar em proteger a via aérea desse paciente com o tubo orotraqueal por conta disso. Não consigo fornecer ventilação adequada porque tem grande retorno de conteúdo gástrico. Isso é uma indicação também de proteção de via aérea, muito bem pontuado. E mesmo protegendo via aérea, a gente pode, inclusive, depois fazer também a descompressão gástrica desse paciente. Né? Fazendo a descompressão gástrica, às vezes a gente consegue melhorar a ventilação desse paciente, inclusive. Né? Então, esse paciente engoliu muita água, já estava cheio de líquido lá. Né? Já comeu e bebeu o dia inteiro na praia, por exemplo. Entrou na água, se afogou, entrou mais líquido no estômago desse paciente. Fica gigantesco o estômago desse paciente, dificulta até a ventilação desse paciente. Então, já cuidamos desse paciente, o paciente está lá, já está mais estável hemodinamicamente, já fizemos a intubação orotraqueal, nada impede da gente passar uma sonda no estômago desse paciente para fazer a descompressão gástrica desse estômago também. Muito bom, gente. É isso, então, que a gente tinha para passar para vocês hoje. Queria agradecer a presença do Dr. Eduardo, mandar um abraço aí para o Dr. Márcio Nakashima e não se esqueçam, então, de se inscrever no nosso canal, deixa um like pra gente. Se ficou alguma dúvida, deixa lá nos comentários, manda pra gente no Instagram. Lembrando que esse episódio é lançado às 20 horas no YouTube e também simultaneamente no Spotify, com vídeo e áudio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de seguir as nossas páginas nas redes sociais, @Código 3 Podcast no Instagram, Código 3 Podcast no Spotify. Até o próximo episódio. Muito obrigada pela presença.